Boa noite, me chamo Pedro Calvach, sou testemunha de Jeová e ancião há muitos anos, como testemunho de Jeová há mais de 40 anos e como ancião aproximadamente uns 30 e poucos anos também. Bem, eu quero falar um pouco sobre a Trindade. Qualquer pessoa com o mínimo de informação sabe que a Trindade não tem origem bíblica, é uma doutrina que tem origem nos cultos pagãos. Quando Constantino dominou o cenário mundial, ali em Roma, ele sentiu que seu império estava tendo divisão, estava se dividindo em função da doutrina da Trindade. Então, Constantino, a pedido dos bispos do Oriente, convocou um concílio na cidade de Nicéia, e ali foi discutido a natureza de Deus e de Jesus. Então, através de debates fervorosos de um jovem chamado Atanásio defendendo que Jeová e Jesus têm a mesma natureza, que têm o mesmo poder, a mesma onisciência, né? E em contrapartida, um presbítero chamado Ário, defendendo que Jeová é o Pai de Jesus Cristo, que ele é maior que Jesus. Isso criou uma celeuma muito grande ali, porque, segundo o livro História Universal, quando Atanásio falava, a assistência prestava atenção. Quando o Ário defendia as ideias bíblicas, né, o conceito bíblico, aí a assistência tapava os ouvidos, né? Até que um certo Nicolau de Mira foi até o palco lá e deu um bofetão no rosto de Ário, né? Constantino, que estava ali sentado para julgar, ele não entendia nada de teologia, apenas prestava atenção na reação da assistência. Então ele promulgou a partir daquele ano que a Trindade era uma doutrina a ser seguida pelos cristãos. Só que houve um problema, ali foi discutida as pessoas de Jeová e de Jesus. Faltava a terceira pessoa. Então, em 381, na cidade de Constantinopla, foi promulgado que o Espírito Santo passaria a ser essa terceira pessoa. No ano 381, em Constantinopla. Bem, só que houve um detalhe interessante. Se Jesus Cristo era Deus, então ele teve uma mãe. Então, no ano 431, num concílio na cidade de Éfeso, que já tinha a adoração da deusa mãe, colocaram Maria como mãe de Deus. E em 451, na cidade de Calcedônia, foi promulgado ali que Jesus Cristo tinha duas naturezas, a humana e a divina. Então, quando ele falava que o Pai era maior que ele, que tinha coisas que só o Pai sabia, que nem ele nem os anjos sabiam, então aí ele estava falando como homem. Quando ele disse lá, por exemplo, em João 10,30, eu e o Pai somos um, né, no sentido de união de propósito, aí então ele estava falando como Deus, né, usando a natureza divina. Então, tudo isso foi formulado no Concílio de Calcedônia pelos bispos do Oriente. Bem, a Trindade ela tem um rastro de ódio também e de sangue, porque quando alguém não aceitava essa doutrina pagã, essa pessoa era perseguida e era morta. Até mesmo, muitas vezes, queimada com lenha verde, como foi o caso de Miguel Servetti, lá, o médico espanhol, que pedia provas bíblicas com respeito a essa doutrina. Para nós, os cristãos, existe um só Deus. 1 Coríntios 8,6 fala que para os cristãos só tem um Deus, o Pai. E um só Senhor pelo qual se achega ao Pai, que é Jesus Cristo. Então nós achegamos a Jeová por meio de Jesus Cristo. Jeová salva hoje a humanidade por meio do seu Filho, aquele que ele enviou aqui na terra, Jesus Cristo, nosso Salvador. E Jeová, ele é o Deus de Jesus Cristo. Se você pegar Apocalipse 3,12, você vai ver Jesus Cristo chamando o Pai dele 4 vezes de meu Deus, né? E lá para a Samaritana, em João 4,24, Jesus falou que os samaritanos adoravam aquele a quem eles não conheciam. Daí ele falou, mas nós adoramos o que conhecemos. Perceberam? E vem a hora, né? Agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então, as testemunhas de Jeová adoram o Pai por meio de Jesus. Então, somos testemunhas cristãs de Jeová. Então, por esses motivos e outros mais que o tempo não permite que se delongue muito, é que nós não acreditamos na Trindade, por todo esse histórico que depõe contra ela. Uma boa noite a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.